E eu vou saudar, para iniciar aqui os trabalhos nesta quinta-feira, o membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, além de diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Eduardo Serra. Professor Eduardo Serra, bom dia. Bom dia, Anderson. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite para participar do Faixa Livre. Eu que agradeço, professor, sua presença aqui mais uma vez. Da democracia. Agradeço muito, professor, suas palavras e sua presença aqui, mais uma vez conosco no Faixa Livre, para a gente falar um pouco sobre o cenário da política interna e também vamos falar sobre política internacional, né? Muitos temas aí rondando o quadro internacional, Estados Unidos, Venezuela, enfim, vamos tentar aprofundar essas questões. Mas eu quero começar, por óbvio, professor, pelo quadro aqui no nosso país, né? A gente tem um governo de amplíssima aliança que avança nesse momento por aqui, com um pouco mais de 1 ano e meio de gestão, limitado ali pelos interesses do rentismo, do grande capital, um diagnóstico que a gente já tinha feito lá atrás, inclusive durante a campanha eleitoral, dos limites que estariam colocados para essa gestão, a partir da formação da grande aliança que foi feita pelo presidente Lula, visando derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. O problema, professor, é que esses limites estão cada vez maiores, né, professor? Parece que o governo Lula, o torniquete, ele aperta cada vez mais e o governo não consegue tomar iniciativas efetivas no sentido de melhorar de maneira efetiva a vida da população aqui do nosso país, gente, dar melhores condições de vida das pessoas. O que a gente vê é a ampliação desses programas de transferência de renda, uma ou outra iniciativa, todas ali muito bem comandadas, eu diria, acima de tudo, pelo grande capital. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como é que o senhor tem avaliado essa gestão que, no cenário interno, faz esse tipo de discurso, mas no cenário interno também encontra lá dificuldades, né? Tivemos aí críticas recentes do Lula ao presidente da Venezuela, o Maduro, né? O Nicolás Maduro, diante desse processo eleitoral por lá. A gente vai aprofundar, inclusive, o tema internacional já, mas antes, falando sobre a postura do presidente Lula, em especial no que diz respeito a essa política que ele adota de responsabilidade fiscal, que o presidente anda defendendo nesses últimos tempos, né, professor? Você começou com uma boa descrição do que é o governo Lula, né? Um governo que tem uma pequena maioria no Congresso, numa frente antifascista que foi formada para derrotar, né, a ameaça fascista, expressa claramente, né, na candidatura do Bolsonaro, levada a cabo nas ruas com o incidente de 8 de janeiro. Né? Então, é um governo de ampla coalizão que tem contradições internas, uma vez que no plano da economia, por exemplo, existe uma maioria no Congresso claramente neoliberal, e eu diria que também no governo, né? Tem ministros, tem áreas do governo que defendem o neoliberalismo mitigado, quer dizer, com algumas concessões para os mais pobres, com algumas iniciativas de políticas compensatórias, né? Que fazem parte, inclusive, do ideário neoliberal. Quer dizer, tira-se as empresas, né, do Estado, privatizam-se essas empresas, se retiram direitos dos trabalhadores, etc., se desregulamenta a economia, mas os neoliberais, alguns neoliberais, algumas vertentes, admitem políticas compensatórias, como são as bolsas de família, programas assim, para os mais pobres. Eu diria que tem também no governo pessoas e correntes que defendem uma ação mais efetiva do Estado, no sentido de promover algumas reformas um pouco mais estruturantes. Mas também no governo, e o todo do governo se expressa assim, tem iniciativas a favor do liberalismo, a favor do grande capital, iniciativas do governo, em favor do grande capital, de concessões ao agronegócio, à grande indústria, aos bancos, etc. Então, é um quadro complexo e que tem como um certo contraponto a ação que o presidente Lula e alguns setores do governo fazem no plano externo. No plano externo, o Brasil se apresenta como um ator
retomam uma certa importância, articula, por exemplo, a questão ambiental, tem iniciativas, participa do processo de fortalecimento, né, do BRICS, por exemplo, essa expansão do BRICS, que deve ser levada em conta, com a Arábia Saudita, agora com o Egito, com outros países compondo esse bloco, né, que é um bloco político, com iniciativas, com movimentações econômicas também, de investimento entre os países, de tomada de posição conjunta em temas internacionais, políticos, mas também na economia, já é um bloco que tem um peso muito grande na economia internacional. Não é um contraponto socialista, mas é um contraponto político importante ao imperialismo americano, aos países desenvolvidos, né, os países capitalistas desenvolvidos, que vem tendo um papel importante. Então, agora na presidência do G20, o Brasil tem tomado algumas iniciativas, como você mencionou na abertura, por exemplo, de propor uma aliança contra a fome. Uhum. O jornal de hoje está dizendo que o Brasil vai bancar quase a metade dos fundos iniciais, né, da formação do fundo para esse combate à fome. Mas na verdade, o Brasil vai bancar esse fundo para montar, para construir esse bloco. Né? Parece que o valor é quase que irrisório. Parece que são 3 milhões de dólares precisam para formar, para montar esse grupo inicialmente. Mas é uma iniciativa importante, que o Brasil está bancando, né, a criação desse fundo, e que, entendo, vai ter mais participação, não vai ser suficiente para acabar com a fome no mundo, mas é uma iniciativa que cria uma onda política, né, de aceitação dessa proposta, que ninguém pode dizer que é a favor da fome, mesmo aqueles dirigentes, presidentes mais reacionários, mais antitrabalhadores e tal, eles vão dizer que não admitem a fome e tal. Então, isso pode criar uma onda internacional de uma coalizão mais ampla, de uma regimentação de apoios, né, para uma ação um pouco mais efetiva de combate à fome, que encontra em alguns blocos políticos e econômicos uma ação mais efetiva. Né? Por exemplo, no BRICS, você tem investimentos em infraestrutura e tal, em geração de emprego, desenvolvimento tecnológico, que promovem um tipo de desenvolvimento mais includente, né? Que gere mais emprego, mais infraestrutura produtiva, mas também infraestrutura de educação, infraestrutura social. Eu citaria a China, que faz parte do BRICS, mas a China, tem também uma atuação internacional que promove um conjunto de relações com países em desenvolvimento que não repete o padrão do neocolonialismo e nem do colonialismo, é uma outra coisa. Com mais investimentos produtivos, sociais, em tecnologia, etc., que também promove um tipo de desenvolvimento que inclui mais trabalhadores, mais gente. Né? Então, acho que essa ação do Brasil ela é um contraponto no mundo ao quadro interno, que é um quadro muito preocupante, né? Embora a declaração do Lula, né? do próprio ministro da Economia, de combater a independência do Banco Central, de tentar forçar uma baixa de juros e tal, mas eles promovem uma reforma tributária conservadora, né? Não taxam o grande capital, não taxam as grandes fortunas, né? Isso fica intocado, né? Os grandes grupos econômicos não são tocados. E o que eu acho mais sério é que parte dessas ações vem do próprio núcleo do governo, do PT, né? Vem uma parte dessas iniciativas. Então, as outras são por conta da configuração do Congresso, que tem uma maioria conservadora, de direita e tal, que encurralam o governo. Né? Não, sem dúvida alguma. Eu até, em relação a essa primeira questão que o senhor trouxe, essa aliança global contra a fome e a pobreza, é algo mais do que fundamental num cenário como esse que a gente está colocado. A grande dúvida, professor, é a efetividade desse tipo de iniciativa diante de uma realidade onde o trabalho está cada vez mais precarizado em todo mundo
o rentismo ele é alimentado por esse capitalismo predatório e em decadência que a gente vê nos últimos tempos, ou seja, por mais que essa iniciativa renda frutos, parece que estão prevendo arrecadar mais de 700 bilhões de dólares por ano a partir dessa iniciativa. Eu vou até dar uma olhada no número direitinho para dizer aqui aos nossos espectadores. De toda forma, eu acho que isso não toca no cerne do problema, que é justamente o combate a esse capitalismo predatório que eu citei, a essa precarização do mundo do trabalho. A gente precisa oferecer melhores condições de vida para as pessoas, para além dessa ideia de caristia, que enfim, taxar os super ricos. Precisa se oferecer dignidade acima de tudo, né, professor? Com certeza. Não, esse quadro se repete em outras áreas também, né? Na área ambiental, por exemplo. Existe um crescendo da aceitação de que a crise ambiental é grave, que há uma deterioração do meio ambiente com consequências crescentes, né? Ruins e crescentes, né? Das mudanças climáticas, etc. Tem outras dimensões que não são tocadas também, né? O esgotamento de recursos naturais, a destruição de biomas, a contaminação dos oceanos, enfim. Mas existe um crescendo de aceitação da ideia de que é preciso superar a crise ambiental, a degradação ambiental e tal, combater o aquecimento global, reduzir as emissões. E nas conferências das partes, né, isso está presente, tem uma grande maioria dos países concordando com isso e tal. A de Paris, em 2015, né, a COP21 tirou uma série de diretrizes e tal. Agora, quando chega no financiamento, ele nunca bateu mais do que 1/5 do mínimo previsto para ter alguma efetividade nas ações de combate à degradação ambiental. Então, quando chega na hora do dinheiro, o que é investido concretamente não traduz esse crescendo de preocupações e de aceitação da necessidade de combater a crise. Agora, essas coisas têm algum impacto. Eu lembro, citando uma outra área, né, uma conferência antirracismo que houve na África do Sul no início dos anos 2000, na cidade do Cabo, uma conferência internacional sobre o racismo. Então, representações de organizações não governamentais, de alguns países, etc., movimentos antirracistas. A conferência em si não teve poder deliberativo, decisório, de alocar recursos. Agora, gerou uma onda de pressão sobre muitos governos que acabaram tendo que a pressão interna em muitos países sobre os governos que tiveram que tomar alguma medida, né? E a questão das leis antirracismo avançou em muitos países. Então, esses eventos eles têm uma repercussão que ajudam a formar corrente de pressão, interferir na opinião pública, etc. Então, e aí você cita um pano de fundo, né? O pano de fundo está no Globo de hoje também, dizendo que a concentração de renda aumentou no mundo, né? Então, que 1% mais rico ganhou alguns trilhões aí de dólares e tal, quer dizer, aumenta a concentração de renda. E, como você também colocou, aumenta a pobreza, aumenta a precarização do trabalho, que é uma consequência do capitalismo como um todo, que tem essa tendência, né, de concentrar, né, a renda nas mãos de cada vez menos empresas, tá? Pelo avanço da tecnologia e outros fatores, né, de reduzir o número de empregos formais, então aumenta a precariedade, e pelas políticas, né, dos governos, que são favoráveis, né, que são governos comprometidos com o capitalismo, são implementadas medidas de retirada de direitos dos trabalhadores exatamente para desonerar os salários, né, do ponto de vista da empresa, quer dizer, facilitar a acumulação do capital, a concentração do capital. Isso tudo é agravado pelo neoliberalismo, né, que acirra essa ação com mais agressividade nas políticas de retirada de direitos, de privatização, etc., de regulamentação da economia, que criam esse quadro, né, de miséria crescente, um desemprego crônico, trabalhos, empregos precarizados, etc., etc., que começa a ter algum contraponto. Então,
Não é por acaso que uma oposição de esquerda vence na França, por exemplo. Derrota o fascismo, a aliança ali foi essa, né? Derrotar a ameaça fascista, que é grande lá também. Né? Os fascistas lá tiveram quase um terço dos votos, não é pouco, um pouco mais de um terço dos votos. Não é pouca coisa, é uma onda de reação, né, a essas condições, a perda de empregos, etc., que lá eles atribuíam a imigração e mais a onda conservadora que está no mundo, mas o fato é que uma aliança do centro, né, o centro com boa vontade, né, do Macron, com a esquerda, setores diferentes da esquerda venceu as eleições, o que revela, além da vontade popular de derrotar o fascismo, também uma vontade de superar esse estado de coisas, de reverter esse estado de precarização do trabalho, de retirada de direitos, etc., e de criar um outro rumo. Também na Inglaterra, né? O Partido Trabalhista que ganhou a eleição na Inglaterra não é o Partido Trabalhista dos anos 70, que tinha um viés socializante e tal. O Partido Trabalhista hoje lá não é isso, é um partido ligado aos grandes grupos econômicos e tal, mas que muda um pouco o rumo. Tira os conservadores do poder e reflete uma pressão popular, né, dos trabalhadores, por uma mudança de rumo, e tem a ver com isso, com o emprego, né, com os direitos sociais, etc. Então, assim, tem reações a isso em curso, embora a questão em si ela não tenha se revertido ainda. Ainda tem um avanço das políticas liberais, da outra exploração do trabalho, etc., como um todo no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu queria aproveitar que o senhor me deu o ensejo para tratar essa questão da França, né? A gente teve aí essas eleições parlamentares com a vitória da coalizão de esquerda que foi construída justamente em unidade, digamos assim, com o centro para derrotar a extrema-direita. Tivemos aí uma vitória importante desse grupo. O problema, o professor, é que o Emmanuel Macron, o presidente da França, que foi derrotado nas eleições, essa é a grande verdade, ele não aceitou a primeira indicação dessa coalizão ampla de esquerda para assumir o cargo de premier lá. Esse grupo indicou a especialista em crimes financeiros, a Lucie Castex, a primeira-ministra lá na França, mas o Macron não aceitou a indicação. Tem de passar, evidentemente, pelo nome, pela aceitação do presidente da República, essa indicação da primeira-ministra ou do primeiro-ministro. Como é que fica essa situação, professor? A gente tem uma ala, um grupo de esquerda que foi vencedor do processo eleitoral, mas esse dito centro, que na verdade é uma direita neoliberal, não aceita essa vitória e barra essa indicação da primeira-ministra por lá, ou seja, até que ponto, até onde essa esquerda pode avançar? Está muito limitado esse avanço dos grupos de esquerda pelo mundo, não, professor? Assim, ainda há uma predominância, né, do pensamento conservador, do pensamento liberal, neoliberal. O Macron é centro-direita, né, quer dizer, uma direita civilizada, que admite algumas concessões de trabalhadores e tal, mas é o perfil dele, né, do partido dele que saiu derrotado. E também na coalizão de esquerda tem visões diferentes e tal, do que fazer. Muito provavelmente o Macron vai empurrar o máximo possível com a barriga para não indicar um primeiro-ministro da esquerda, né? E no parlamento ele vai ter que negociar, até para combater a extrema-direita, ele vai ter que manter essa coalizão. Então vai ser uma situação difícil, uma situação instável na política francesa, que pode ser revertida nas próximas eleições, eleições de municipalidades, etc., se a esquerda se consolidar. E, para isso, ela precisa de um programa mais incisivo na defesa dos direitos sociais, a reversão das políticas de retirada de direitos, a retomada do Estado, das políticas públicas, né?
de preferência apontando para a necessidade de superar o próprio capitalismo no horizonte, né? À medida que a esquerda assumir essa postura e mantiver uma certa mobilização popular, isso foi importante que a votação teve um índice de comparecimento muito alto. Se isso se mantiver, é possível que essa pressão possa convergir para uma mudança do comando político, né? Da indicação de do primeiro-ministro mais comprometido com as causas populares, as causas da esquerda. Mas, no momento, a situação é bastante instável. É isso. Muitas limitações que a gente observa aí a partir desse quadro. Eu queria falar um pouco, professor, tratando já a respeito dessa visita lá do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, aos Estados Unidos. Ele está por lá esses dias. Ontem, inclusive, discursou para congressistas no parlamento e foi aplaudido de pé, enfim, meio a uma série de protestos pelo país contra o massacre de palestinos em Gaza, inclusive em frente ao próprio Capitólio. A gente teve protestos lá nos Estados Unidos contra a visita do Netanyahu. No discurso, o premier de Israel ele pediu apoio aos Estados Unidos e disse que vão ganhar a guerra contra a barbárie. E tem, inclusive, encontros marcados aí com o Donald Trump, que é o candidato à presidência da República, e o Joe Biden, né, atual presidente dos Estados Unidos. Ele vai falar com democratas e republicanos, enfim. Parece que está todo mundo comprometido com o discurso sionista do Estado de Israel. É a primeira vez, inclusive, que o Netanyahu deixa o seu país desde o início do genocídio do povo palestino, meses atrás. Como é que o senhor vê essa visita, professor? Fala um pouquinho a respeito do caráter dessa ida lá do Netanyahu e todo o quadro que está colocado, em especial ainda lá em Gaza, esse processo aí de genocídio, acima de tudo, do povo palestino, a partir da atuação do Estado de Israel. Essa movimentação do Netanyahu é uma tentativa de superar. É interessante fazer a ponte das questões internas dos países com a questão internacional. Quer dizer, é uma visita tão importante aqui na primeira página do Globo, né? O discurso do Netanyahu. O Netanyahu, ao fazer esse movimento, ele tenta basicamente se livrar ou diminuir ou postergar as pressões dentro de Israel para a sua saída do governo. Tem um número que 66% dos israelenses são a favor da saída do Netanyahu. Ele é acusado internamente de corrupção e parte da população israelense, quase metade ou a metade, se opõe a esse nível de genocídio, né, desse tipo de ação militar que Israel está fazendo, e a palavra é genocídio mesmo. Ali não é uma luta militar organizada contra um grupo político-militar que é o Hamas. Ali é uma operação de bombardeio de áreas civis, de acampamento de civis que já tinham perdido as suas casas, bombardeio de hospitais, é um genocídio mesmo, né? Então, esse quadro de oposição ao Netanyahu, que pega uma parte da própria direita israelense, o Gantz, que tinha sido o primeiro-ministro anterior, que é apoiado por uma frente amplíssima também, uma parte da direita, a esquerda israelense apoiou o Gantz, para tirar o Netanyahu do poder, basicamente, para ele poder ser processado. Essa foi a chave da formação dessa ampla aliança contra o Netanyahu, que apoiou o Gantz, que é um cara de direita, né? Mas que admitia, né, processar o Netanyahu e tal, evitar essa ação que o governo Netanyahu está fazendo de tentar anular a justiça, né, o tribunal, né, o Supremo Tribunal de lá, né, tentar anular isso e tornar o executivo quase que o único poder. Então, para ele se defender, ele precisa de aliança externa, ele precisa do apoio dos Estados Unidos, basicamente, de outros países, para manter o armamento, para manter a munição, para manter o financiamento dessas ações do próprio Estado de Israel, para ele se manter no poder. Né? E internamente, nos Estados Unidos, ali é uma sinuca de bico, porque
porque tanto o Trump quanto o Biden, eles apoiam Israel. A Kamala Harris apoia Israel. Se ela, por acaso, vier a vencer a eleição, ela não vai mudar a política, a grande política americana em relação a Israel. Agora, ela é sensível à questão do genocídio e o próprio Biden balança nisso. Então, ele já pressionou para o cessar-fogo, já mandou lá o Blinken algumas vezes tentar negociar para. O Blinken chegou a declarar no início das ações que Israel estava matando crianças demais. Quer dizer, matar algumas, tudo bem, mas estava matando demais, estava exagerando e tal. E depois, de um certo ponto, começou a ficar difícil para o governo americano manter o apoio à ação militar de Israel ali, dado esse grau de genocídio. Então, pressões internas, mobilizações populares, frente ao Capitólio, enquanto Netanyahu estava discursando, tinha uma manifestação enorme que está se repetindo, né, esse tipo de manifestação em todos os Estados Unidos ali. Né? Existe uma maioria contra o genocídio, uma maioria que pressiona pela solução do Estado palestino, de criar um Estado palestino, e deixa o governo numa saia justa, porque eles não querem tirar o apoio a Israel, porque tem um eleitorado judeu interno importante, que vota, né, de acordo com o grau de apoio que o candidato promete em relação a Israel. Mas eles estão numa saia justa e provavelmente vão ter que, em algum momento, demonstrar isso com uma crítica mais dura às ações militares, vão pressionar por um cessar-fogo, por uma reconstrução ali da faixa de Gaza e por uma solução dos dois estados. Isso pode acontecer, né, de ter um posicionamento. Eu queria lembrar que existem 3 propostas, né, de fundo para a questão palestina. A primeira é um Estado único para todos os povos da região, essa proposta dos partidos laicos, dos partidos comunistas, dos partidos laicos palestinos e uma parte da esquerda de Israel, apoia o Estado único para todos os povos. A segunda proposta é do Estado palestino, que é uma proposta politicamente muito bem aceita por muitos países e tal, né, que apoiam essa proposta, só que ela é uma proposta difícil de ser viabilizada pelo fato de que na área da Cisjordânia há mais de 700 mil colonos judeus ali assentados, né, retirando os palestinos das suas terras, repetindo o que foi feito em 48 e ao longo das últimas décadas, expulsando palestinos para a criação de colônias judaicas, né? Isso chegou a recuar um pouco lá no início dos anos 2000, né, quando Israel retirou os colonos, né, da faixa de Gaza, depois dos acordos de Oslo e tal. E houve uma retirada e Gaza passou para o controle palestino. Logo em seguida, em 2006, o Hamas ganha as eleições. E a terceira proposta de solução para a questão palestina é a expulsão dos judeus do território. Essa é a proposta do Hamas, né? Então, é importante ressaltar o seguinte: há uma movimentação política no campo palestino, e aí a importância da ação da China. A China começa a se mover um pouco mais no campo da diplomacia, no campo da política internacional, como um ator, né, que toma iniciativas, um ator mais incisivo, né, quando promove uma reunião de todas as vertentes das organizações da Palestina, dos palestinos, e faz uma proposta de um governo unificado. E isso tem um peso importante, porque cria as condições para, no cessar-fogo, né, numa possível retirada dos israelenses da faixa de Gaza, do exército de Israel, que eles não vão sair totalmente, eles vão manter controle militar ali, já declarado pelo Netanyahu, a não ser que caia o Netanyahu. Aí pode mudar o quadro. Mas esse é um passo político importante, que cria uma unidade interna dos palestinos, e isso sinaliza bem para o campo internacional, que viabiliza-se um governo palestino mais efetivo, né? E hoje, uma parte
das terras palestinas é governada pelo Fatah, outra parte pelo Hamas, e não há conexão física entre elas e tal. Então, assim, a solução do Estado palestino é uma solução complicada pela divisão que existe entre as áreas palestinas, porque tem os colonos israelenses, é uma solução bem aceita pelo mundo. E o quadro ali pode evoluir para uma queda do Netanyahu. Isso pode acontecer, e essa visita dele aos Estados Unidos é para angariar apoio para ele não cair internamente, né? E assim, a movimentação, a Kamala Harris não foi ao Senado, ela é presidente do Senado, não foi ao Senado. Muitos parlamentares não compareceram para não demonstrar apoio ao Netanyahu e ao genocídio, embora tanto a Kamala Harris como os outros que não estiveram lá mantenham apoio a Israel, mas não a essa política mais genocida de Israel. Então, a combinação desses fatores, né, pode levar a uma mudança de qualidade do quadro. Mas eu, particularmente, não creio que Israel vai se retirar da faixa de Gaza, retirar o exército, ou manter uma ocupação, mas o quadro pode evoluir no sentido de uma condenação mais forte. Já teve a condenação de Haia, né, da Corte de Haia, a ação de Israel. Isso é um peso, isso tem um peso internacional. E o quadro pode evoluir para, saindo do Netanyahu, se criar uma onda de pressão internacional, como aconteceu, por exemplo, com a África do Sul. Teve uma hora que a África do Sul estava tão isolada que internamente teve que haver uma mudança com a queda lá do apartheid. É verdade. O Netanyahu disse ontem que Israel não tem o interesse de ocupar a faixa de Gaza. Vamos ver o que vai se dar ao longo desses próximos tempos, né? A partir, inclusive, do processo eleitoral lá nos Estados Unidos, que a gente vai ter no mês de novembro. A Kamala Harris aí, como possível candidato do Partido Democrata para enfrentar o Donald Trump, enfim. Professor, só para eu corrigir uma informação que eu dei aqui, eu tinha falado em relação àquela aliança global contra a fome e a pobreza, que o objetivo era arrecadar 750 bilhões de dólares, não, são 250 bilhões de dólares o objetivo de arrecadação para utilizar esse valor para combater a fome no mundo, a partir da taxação dos super ricos. Enfim, só para fazer essa correção, dá para aproximadamente 1,4 trilhão de reais. Para a gente fechar aqui o nosso papo, professor, eu queria que o senhor falasse rapidamente a respeito da situação, dessa troca de farpas aí do presidente Lula com o Nicolás Maduro, lá da Venezuela. Enfim, o Antônio Souza até faz um questionamento aqui, nosso espectador. Bom dia, professor. Gostaria de saber como o senhor enxerga as recentes falas e ações do presidente Lula em relação aos países mais à esquerda na nossa América Latina. Aí ele cita aqui os exemplos, né, da Venezuela, Nicarágua, Bolívia, etc. E ele continua aqui, podemos comparar Lula com Petro nesse tema e na questão palestina? A partir disso, professor, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essas declarações do Lula, essas críticas que ele fez ao Nicolás Maduro, críticas entre aspas, disse que ficou assustado com a declaração do Maduro de que haveria um banho de sangue lá na Venezuela caso ele perdesse as eleições do próximo domingo, enfim. Como é que o senhor vê? Aí o Maduro respondeu, né? Disse que quem estiver assustado que tome chá de camomila, né? Pois é, exatamente. O Lula usou a expressão, né? E ele pegou a fala do Lula e traduziu ali, né? Fez uma provocação, né? Ao Lula. Como é que você vê essa disputa, professor? E, acima de tudo, essa postura do presidente Lula, que muda um pouco, né? O Lula era um aliado de primeira hora lá do Nicolás Maduro, mas agora tem cedido a certas pressões aí e mudado um pouco o discurso em relação à Venezuela, né? Sim, Bom, eu queria começar até pelo comentário aqui do nosso espectador, né? Perguntando, né, a relação do governo brasileiro com Nicarágua, Bolívia, os países progressistas. São quadros diferentes, né? O Gustavo Petro foi eleito por uma pequena maioria, mas ele tem uma postura bastante à esquerda, bastante progressista, dentro das limitações que tem esse tipo de governo. O da Bolívia, embora o Arce não seja menos à esquerda do que o Evo Morales, mas é um governo com realizações importantes, né, das nacionalidades da Bolívia, por exemplo. Houve uma queda da pobreza na Bolívia, houve um aumento
da distribuição de renda, qualidade de vida. Tanto que se fala pouco da Bolívia nos jornais. Quando sobe nos jornais, é porque a situação está evoluindo a favor dos pobres, né, dos trabalhadores e tal. E mesmo da Colômbia, o presidente Gustavo Petro enfrentou, né, questões importantes, não só na questão da paz, mas nas questões sociais. Ele tem uma boa atuação. Não é um governo socialista, não é, mas é um governo progressista. Eu gosto de usar a expressão reformista progressista, quer dizer, vai promovendo reformas e tal. O da Bolívia é mais à esquerda um pouco, né? Agora, o caso da Venezuela é um caso bastante complexo, né? Porque vem do chavismo, o governo Maduro vem do chavismo, que teve um momento de muita participação popular, de muita mobilização, apontando para um caminho socializante, embora, aí a minha opinião, ele não tenha feito as ações necessárias para viabilizar isso. Por exemplo, não industrializou o país. A Venezuela se manteve como um mono exportador de petróleo e um multi-importador. Importa tudo, inclusive comida. Então, não foram feitas as ações necessárias para viabilizar um salto de qualidade, por exemplo, de um caminho socialista, né? Não foi feito. Foi feita a mobilização popular, a organização, políticas sociais muito avançadas, muito agressivas na habitação, na educação. Então, aumentou a dignidade, né, do povo pobre, dos trabalhadores venezuelanos, estatizou a PDVSA, assumiu o controle do petróleo e tal, postura firme contra o imperialismo americano e tal. Quando vem o Maduro começa a enfrentar uma oposição mais organizada. Maduro, num certo momento, apesar das tentativas de assassinato dele pelo Serviço de Inteligência Americano, assumido pelo Serviço de Inteligência Americano, eles assumiram que tentaram matar o Maduro pelo menos 2 vezes. E numa, eles foram presos lá e tal, né? E ficou claro, né, para quem tinha alguma dúvida do interesse de eliminá-lo. Mas o Maduro vem fazendo um movimento de aproximação com o capital, né? Vem retirando direitos dos trabalhadores, vem assumindo um caráter autocrático no seu governo, na sua forma de governar. O Maduro fez uma manobra de colocar na ilegalidade o Partido Comunista da Venezuela, que apoiava o Chávez, apoiou o Maduro no início. Ele fez uma manobra de lawfare, né? Uma manobra judicial, criou uma estrutura paralela e criou um Partido Comunista e colocou o Partido Comunista na ilegalidade, né? E vem fazendo concessões de retirada de direitos de trabalhadores, etc., e negociando com os setores do capital. A oposição, pode-se dizer que tem segmentos da direita fortes, né, na oposição, mas, assim, a postura do Maduro, uma vez que decidiu manter o jogo eleitoral, as eleições abertas, é de manter a eleição, mas retirar os adversários, né? Qualquer adversário se inscreva e vai lá e caça o direito político e tal. E esse candidato agora, o Rússia, né, que é o candidato que está unindo a oposição, que era um diplomata e tal, um político mais, enfim, consagrado e tal, ele não conseguiu retirar e corre risco de perder a eleição, do Maduro perder. Então, o quadro é complexo, quer dizer, não dá para dizer que a Venezuela é só anti-imperialista e tal. Não é só isso, não. Tem problemas internos, sim. E, infelizmente, né, esse caráter autocrático o Maduro vem assumindo, perseguindo os opositores e tal, e com medidas internas de combater as oposições à direita e à esquerda, né? Isso cria um quadro bastante difícil. E o governo brasileiro, apesar da simpatia que sempre teve, né, do PT e tal, pela Venezuela, desde o tempo do Chávez, o Brasil foi decisivo para garantir a posse do Chávez. Foi decisivo. No primeiro governo Lula, tinha acabado de assumir.
Então, ele sempre teve uma boa relação com a Venezuela e tal, mas ele está numa sinuca de bico, porque ele não pode concordar com essas ações que estão sendo feitas internamente e também não vai apoiar a oposição pela direita e tal. Então, é uma situação difícil, né? Celso Amorim tem procurado atuar com a sua habilidade, ele é um diplomata extremamente hábil, né? E tem procurado manter uma boa relação, baixar a temperatura e tal, mas, de certa forma, não dá para assinar embaixo tudo que o Maduro está fazendo. É isso. Não dá para assinar embaixo. Há muitas contradições aí em torno do governo Nicolás Maduro. Inclusive, a gente vai aprofundar essa discussão aqui a respeito das eleições na Venezuela amanhã no programa, no debate que a gente vai fazer de sexta-feira no nosso Faixa Livre. Professor, já tem um questionamento aqui de um espectador nosso. Enquanto a gente aguarda o nosso próximo entrevistado, que ainda não apareceu aqui para conversar com a gente, até peço desculpas, os nossos espectadores estão aqui aguardando. Eu vou trazer uma pergunta que veio aqui do Lucas Pereira para o senhor. Ele questiona da seguinte forma: obrigado, Lucas, pelo superchat que você enviou aqui para a gente. Mandem suas perguntas e superchats aqui para a gente trazer para o professor Eduardo Serra. Professor Eduardo, como o senhor avalia o impacto das eleições dos Estados Unidos e da Venezuela sobre a questão palestina? E como está a situação da esquerda nos Estados Unidos? Começando aí pela influência dessas eleições, desses processos eleitorais, tanto da Venezuela como dos Estados Unidos, na questão palestina, professor. Bom, em relação ao apoio a Israel, eu acho que não muda muito. E tanto o Trump quanto a Kamala Harris, a maioria do Partido Democrata, eles são favoráveis a apoiar Israel. No entanto, o que muda é o grau de radicalidade desse apoio, né? Então, a Kamala é mais sensível às questões, vamos dizer, humanísticas, né? Ela é contra esse extremo, como o Biden também se colocou, num certo momento, contra esse extremo da agressividade militar, do genocídio praticado por Israel. Então, uma vitória da Câmara pode melhorar um pouco, né, esse grau de comprometimento dos Estados Unidos com a radicalidade belicosa de Israel. Mas não muda muito na essência, não, porque Israel continua sendo um aliado importante dos Estados Unidos na região, que vem passando por mudanças importantes. Quer dizer, e do lado de Israel e Estados Unidos, tem uma iniciativa chamada Acordos de Abraão, né? Que é uma tentativa de trazer para a esfera de Israel e Estados Unidos alguns países árabes, como, por exemplo, os Emirados, né? Então, isso em 2020 foi no governo Trump, mais incisivo nessa questão do apoio a Israel, e tem essa movimentação de tentar atrair, né, países árabes para a influência de Israel para combater o que acontece no sentido oposto. A Arábia Saudita e Egito fazem parte agora do BRICS. A Arábia Saudita rompeu um acordo que ela tinha com os Estados Unidos desde os anos 70, quando veio a crise do petróleo, os preços do petróleo aumentaram, né, em duas ondas, né, e os países árabes ganharam muito dinheiro, e os Estados Unidos fizeram uma proposta com um fator de convencimento muito grande, que é o fator militar, dizendo o seguinte: olha, vocês ganharam dinheiro, tudo bem, mas vocês vão investir uma parte desse dinheiro em títulos do governo americano. A Arábia Saudita topou, né? Só para lembrar que a embaixada da Arábia Saudita em Washington é um quarteirão inteiro, né? Coisa impressionante. E aí compraram os títulos do Tesouro Americano, e isso ajudou a dar sustentabilidade ao governo americano, à economia americana. E a Arábia Saudita rompeu esse acordo recentemente. Ela rompeu a obrigação de comprar títulos americanos ao se deslocar para o BRICS. Então, tem uma complexidade ali na região e uma disputa de hegemonia. Quer dizer, o BRICS correndo por um lado, China, Rússia, Índia, Brasil, né, fortalecendo e trazendo países árabes para esse bloco, que é um bloco alternativo, né, um bloco que faz um contraponto ao imperialismo americano. De novo, não é um bloco socialista, mas é um bloco que tem uma orientação progressista, apoio ao desenvolvimento, né, desse conjunto de países e tal, com uma relação muito diferente do neocolonialismo.
Então, é nesse quadro que se passa a eleição americana. Eu diria que Trump ganhando vai ter ações aí. O Trump se retira de alguns cenários internacionais, da Ucrânia, por exemplo. Ele já declarou, não tem nada a ver com a Ucrânia, não vou dar mais um centavo de dólar para a Ucrânia e tal, tanto que o Zelensky lá está apavorado com essa ideia, né? Mas em relação a Israel, o Trump deve manter um apoio mais incisivo, porque ele conta com minorias, grupos radicais dentro dos Estados Unidos, né, que devem isso mesmo, eliminar a Palestina, imigrantes e tal, e outros movimentos. Então, a eleição tem esse impacto, né, em Israel, e a questão de Israel está pesando na eleição. Não foi à toa que a Kamala Harris não foi no discurso lá do Netanyahu no Congresso, que ela quer se diferenciar dessa extrema-direita israelense. E, de novo, no início da conversa, né, o Netanyahu faz essa viagem para tentar escapar da sua demissão do governo, né, da sua retirada do governo, e ele enfrenta internamente uma extrema-direita parlamentar, inclusive, tem representação no Congresso, e que é um genocídio mesmo. Teve uma ministra que declarou na televisão que ela tinha orgulho de ver as ruínas em Gaza. É nesse nível a coisa. Então, se ele perder se ele faz um acordo de cessar fogo, retirar o exército e tal, ele perde esse apoio, perde a maioria do parlamento e pode ser retirado, né? Ele já não tem maioria na população. Então, é uma situação bastante delicada. Agora, em relação à Venezuela, que fez parte da pergunta, né? Israel e Venezuela. O que acontece? Os Estados Unidos têm interesse em manter uma boa relação com a Venezuela por causa do fornecimento de petróleo e disputar a hegemonia política. Então, no período Chávez, o Chávez quebrou com aquela história que a Venezuela vendia petróleo barato para os Estados Unidos, mais barato que o preço internacional. Isso beneficiava uma elite petroleira, uma burguesia petroleira venezuelana, e mantinha um esquema de poder, com a democracia venezuelana e tal. O Chávez quebrou isso, né? Parou de vender petróleo barato, mas não parou de vender petróleo para os Estados Unidos. Ele, apesar do discurso agressivo, anti-imperialista e tal, que era o demônio, né? O Chávez falava presidente americano como demônio, mas manteve o acordo. Então, os Estados Unidos, eles querem garantir esse fornecimento de petróleo, querem ter influência política na Venezuela para tirá-la do rumo de esquerda que ela já teve. Eu diria que hoje não tem. Não é um governo de esquerda, é um governo autocrático, concessões ao capital, etc. Então, eu acho que os dois candidatos, né, os dois partidos que disputam a eleição, eles têm interesse em manter uma boa relação com a Venezuela, e eu acho que os dois lados preferem a oposição do que o Maduro. Com todas as suas contradições, eu acho que eles ainda preferem a oposição que tem mais influência da direita. Tem a pergunta sobre a esquerda americana. Isso. Então, a esquerda americana tem vários segmentos, né? Tem uma esquerda que eu diria que é uma social-democracia mais radical, mais próxima da social-democracia dos anos 70, de Massa e tal, com propostas de reformas mais profundas, que é o segmento dirigido, influenciado pelo Bernie Sanders, né? Tem toda uma ala que existe dentro do Partido Democrata, uma esquerda social-democrata, né? Desde esse perfil dos anos 70, que aposta no movimento social, na mobilização social, nos sindicatos e tal, e tem propostas de reforma mais profundas, por exemplo, saúde pública, né? Que não existe no sistema público americano, né? Existem alguns hospitais gerais, mas não tem um ambulatório, não tem um tratamento, né? Se você não tem lá o seguro-saúde, você morre na rua, né? A não ser que você caia em frente ao hospital geral. Aí
tratado ali e tal. Então, esse grupo do Sanders, que é uma social-democracia mais autêntica, vamos chamar assim, é um grupo que defende reformas. Ele não está no campo do socialismo, ele está no campo da social-democracia mais à esquerda. Existem os partidos de esquerda, né? Tem dois partidos comunistas, né? O Partido Comunista dos Estados Unidos, que é o lá dos anos 20, né? Existe o Partido dos Comunistas Americanos, tem várias organizações que têm tido uma participação grande nas mobilizações sociais, né? Na luta antirracista, tem uma presença no movimento sindical, nas universidades, mas ela não tem expressão eleitoral, ela consegue influir no plano local, tem lá alguns conselheiros ali e tal, que seria o vereador de uma grande área, assim, não da cidade. Os Estados Unidos têm essa estrutura. Né? Consegue isso, consegue uma influência intelectual importante e, nas eleições, normalmente eles apoiam o candidato mais à esquerda dentro do Partido Democrata. Né? Então, tem uma diversidade grande de organizações que tem tido um certo crescimento recentemente, tem tido mais participação dos movimentos e tal, né, nas grandes lutas, como a luta antirracista, né, no episódio lá do George Floyd, as lideranças comunistas foram chamadas para falar. Né? Uma delas disse, inclusive, que foi para a manifestação para demonstrar apoio, mas não estava se apresentando para falar. E a liderança da manifestação chamou para falar. Carro de som e tal. Então, existe esse movimento, um certo crescimento, assim, mas que ainda não tem expressão eleitoral. É isso. É uma esquerda que não tem expressão. É algo como nós temos aqui no Brasil, né, professor? Uma esquerda dita revolucionária, mas que não tem, de fato, expressão eleitoral. É possível comparar a situação da esquerda nos Estados Unidos com a situação aqui no Brasil, professor? O sistema americano, o sistema eleitoral americano é extremamente complicado, né? Você tem, por exemplo, a lógica é que quem vota lá no presidente, na eleição do presidente, são representantes dos estados, né? E aquele que ganha a maioria no estado, ele leva todos os delegados do estado. Então, na última eleição mesmo, que o Trump ganhou, a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais. Mas no colégio eleitoral, ela tinha menos delegados. Então, é um sistema estranho. Tem 2 estados americanos que elegem proporcionalmente os delegados. Quer dizer, o sistema não é igual nem entre os estados americanos. Tem 2, né, se o partido A tiver 60% dos votos, se o partido B tiver 40% dos votos, o partido A manda 60% dos delegados e o B 40%, o que seria o mais razoável. Né? Exato. Aí você teria uma representação da maioria dos cidadãos americanos no colégio eleitoral que elege o presidente. Alguns países fazem isso. A Bolívia é assim, por exemplo. Né? É uma eleição indireta, mas os delegados são eleitos diretamente. Então, é uma etapa, né? mas que respeita a proporção dos votos. Nos Estados Unidos, não. A lei é muito draconiana no registro partidário. Então, você tem o Partido Republicano, o Partido Democrata, e tem alguns outros partidos legalizados, inclusive o Partido Comunista dos Estados Unidos, é legal, mas ele é legal em alguns estados e não é em outros estados. Então, tem estados em que não tem o registro do Partido Comunista dos Estados Unidos e outros em que ele tem o registro. Quer dizer, é uma coisa complicada. E é muito difícil registrar um partido e é muito difícil participar da eleição, porque não tem fundo partidário, não tem fundo público, não tem acesso à propaganda. Então, na última eleição, teve um partido, se não me engano, o Partido da Justiça, que teve 3% dos votos, que é um sinal de uma certa oxigenação no sistema, né, partidário, mas muito longe de ter um terceiro partido. Então, é um sistema muito engessado, muito difícil de participar por novas correntes políticas. Vamos convir aqui, né? Será que só tem 2 correntes políticas nos Estados Unidos? Tem
tem outros pensamentos, né? Então, esses pensamentos eles estão dentro dos partidos, quer dizer, o Partido Republicano tem uma ala mais à direita, que é próxima da que a gente pode chamar de extrema-direita, né? Que teve o movimento Tea Party e tal, que são os racistas, supremacistas brancos, misóginos e tal. E tem uma ala que seria mais próxima de uma democracia cristã, uma ala mais ao centro, assim, Partido Republicano. E no Partido Democrata tem uma esquerda dentro da social-democracia mais radical, que é o Bernie Sanders, e tem um setor que é mais ao centro também. E tal. Então, dentro dos dois grandes partidos, tem alas diferentes. Mas na sociedade americana deveria ter espaço para outros partidos, né? E não tem. Quer dizer, nenhum partido social-democrata conseguiu se organizar nos Estados Unidos. Então, é um sistema muito difícil. Por isso, a comparação com o Brasil, aqui também é muita dificuldade, também o sistema é muito fechado, os partidos pequenos não conseguem ter divulgação das suas ideias, não conseguem os espaços na grande mídia, conseguem espaço na mídia democrática, como essa daqui, né? Que tem espaço e cumpre esse papel fundamental de fazer um debate mais amplo, mais aberto para todas as correntes e tal, mas isso não está na grande mídia, né? Não tem esse direito garantido. Embora tenha algumas legendas, né, que identificadas como esquerda, presentes no parlamento e tal, né, que se reivindicam de esquerda, e dentro desse espectro, alguns se reivindicam socialistas e alguns como comunistas. Né? Existe isso formalmente. Então, é um pouco diferente o quadro. A nossa legislação, por incrível que pareça, é um pouco mais flexível nesse sentido do que a legislação dos Estados Unidos. Né? Agora, professor, eu pude avançar um pouco mais na nossa conversa aqui, porque o nosso entrevistado, infelizmente, não apareceu. Eu vou até fazer mais um questionamento aqui para o senhor a partir disso. Essa esquerda mais radical, o Partido Comunista lá dos Estados Unidos hoje, dialoga com essa candidatura da Kamala Harris, essa virtual candidatura da Kamala Harris à presidência no lugar do Joe Biden, há algum tipo de diálogo, enfim, há um apoio por parte desses comunistas lá dos Estados Unidos à alternativa da Kamala Harris, como se deu aqui no Brasil, lá em 2022, o segundo turno, a gente teve uma eleição onde o objetivo era derrotar o Jair Bolsonaro, e o PCB, outras legendas que fazem o diálogo com a revolução, apoiaram ali estrategicamente o presidente Lula. Nos Estados Unidos a situação é semelhante, esse partido comunista, ele tem um diálogo próximo, tem um apoio a essa alternativa Kamala Harris em detrimento à eleição do Donald Trump? Bom, a indicação da Kamala Harris é muito recente, eu ainda não vi oficialmente a manifestação do Partido Comunista dos Estados Unidos. Então, o que eu posso dizer é que na eleição passada, né, o partido participou do processo e apoiou a votação do Biden contra o Trump, que repetiu mais ou menos o quadro Lula contra Bolsonaro, né? Quer dizer, os progressistas americanos, partidos de esquerda, as pessoas defensoras da democracia, né? Mesmo a democracia burguesa limitasse nos Estados Unidos, mas houve uma união contra o fascismo, a ameaça fascista representada pelo Donald Trump, que também teve uma tentativa de golpe com o episódio do Capitólio, né? A ocupação do Capitólio pelas forças ligadas ao Trump. Então, os comunistas americanos do Partido Comunista dos Estados Unidos apoiaram Biden, né? E, assim, historicamente, tem sido sempre essa a postura, né? Então, tem uma campanha eleitoral. Teve um momento lá atrás, né, que o Partido Comunista lançou um candidato a presidente, que era o Gus Hall, o secretário-geral, tendo como vice a Angela Davis, né? Uma chapa que teve uma repercussão enorme. Né? O Partido Comunista foi muito popular nos Estados Unidos, pós-guerra, depois com a Guerra Fria, o macartismo, eles foram muito combatidos e muitos foram presos, inclusive naquele período, e essa repressão continua até hoje. Né? E um outro partido, que é o Partido dos Comunistas Americanos,
e atua no cenário internacional em ações anti-imperialistas, anti-imperialistas no sentido anti-imperialismo americano. Eles têm essa consciência e procuram influir, né, nos movimentos sociais. Então, eu diria que a tendência, e eu não tenho a informação oficial, porque foi muito recente a indicação da Kamala Harris, se ela já está divulgada, eu ainda não vi. Mas eu entendo que essa deve ser a tendência de apoiar a candidatura do Partido Democrata, da Kamala Harris, que tem, entrando um pouco no mérito, né, ela, em algumas coisas, ela é mais progressista que o próprio Biden. Sim. Mais progressista, na questão do aborto, na questão racial, né? Não vamos menosprezar o fato de ela, se ganhar a eleição, vai ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, negra, né? O negro já teve o Obama. Não vamos menosprezar isso tem um peso simbólico. Agora, ela defende, ela é conservadora no sentido do capitalismo, ela não propõe coisas muito diferentes do que a média do Partido Democrático, que propõe, né, algumas intervenções na economia, um pacote de investimentos em infraestrutura. O Biden tentou aprovar, né, um pacote de, se não me engano, 3 trilhões de dólares. Ele conseguiu aprovar 1 trilhão e pouco. Infraestrutura, estradas, tecnologia, internet e tal, né? Eles propõem algumas reformas, como se chama de saúde. O Obama não conseguiu implementar plenamente a saúde pública, né? Implementou uma coisa intermediária, o plano de saúde, que o Estado entra com uma parte, o empregador entra com outra. Então, algumas coisas assim. Mas Kamala vai repetir a tradição do Partido Democrata de ser belicista, de ter intervenção militar no exterior, mas até para os republicanos, né? O Obama fez inúmeras intervenções militares no exterior, né? E assim, o limite dela são algumas intervenções, até meio keynesianas, assim, né? De botar dinheiro na economia, fazer algumas reformas estruturais, algumas ações sociais mais fortes, né? No campo progressista, sim, no chamado campo progressista, quer dizer, luta antirracista, luta antimachismo, né? A questão das minorias, de imigrantes e coisas assim, alguma força mais para a educação, uma melhoria no sistema de saúde, mas não passa disso não. E no plano externo é militar, é intervenção militar. Não tenhamos ilusões com Kamala Harris, não. É importantíssimo esse alerta que o senhor faz para que não haja, de fato, ilusões em relação ao que possa ser um eventual governo da Kamala Harris lá nos Estados Unidos. O caráter imperialista vai se manter, acima de tudo, como o senhor traz aqui para a gente. Não há grandes alterações na lógica do imperialismo lá nos Estados Unidos. Professor Eduardo Serra, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Avançamos muito a nossa entrevista, porque, infelizmente, o nosso segundo entrevistado não apareceu aqui com a gente. Eu até peço desculpas aos espectadores que estavam aguardando a entrevista com Alexandre Saraiva para ficar para uma próxima oportunidade, mas agradeço mais uma vez, professor. Desejo ao senhor uma ótima quinta-feira e deixo meu abraço, viu? Bom, eu agradeço também mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. É sempre uma satisfação grande participar desse programa, pelo caráter democrático que tem, defesa das causas progressistas e a abertura para a participação, né, dos espectadores e tal. Sempre um debate muito rico. Muito obrigado e um abraço para todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, professor, mais uma vez a participação. Um abraço para o senhor, até a próxima. Conversamos aqui com Eduardo Serra. Eduardo Serra, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ aqui no nosso estado, falando um pouco sobre o cenário da política nacional e internacional.